Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Benzedor, Falas de um Remanescente. Aqui quem fala é o Pedro, peço licença ao grande pai, grande mãe, aos luminosos mentores, ao senhor Benzedor, com a gente mais um momento de conversa. E nesse episódio a gente vai resgatar um conhecimento já trazido a respeito das ervas. Ervas que, se juntas forem colocadas, fecham o corpo. Vamos ouvir esse relato que o Benzedor explicou um pouquinho desse tema pra gente. Como é que a gente pode compreender, alguns fatores que fazem com que as ervas trabalhem juntas, em combinação? Diversos fatores, cada uma tem a sua energia única. Pedro, tem 7 delas, assim que se tu reunir uma folha de cada, ela te fecha o corpo. Já vi se falar assim no corpo fechado, em corpo fechado? Acredito que muitos dos meus amigos e minhas amigas também, né? As 7 folhas, assim que se tu unir as 7, elas te fecham o corpo, Pedro. Nada entra de mal. O Benzedor diz porque assim, já vi acontecer, já me pediram. Benzedor, uma reza para me fechar o corpo. Eu trabalho assim na área da segurança, a minha cidade é muito perigosa, eu trabalho noturno, eu quero fechar o meu Pedro e é outro fato assim que para o Benzedor era desconhecido, aprendi também com os mentores. Já teve gente assim que foi assim, Pedro assim passou por maus bocados assim e a arma não funcionou, Pedro. E carregava assim dentro da carteira assim as 7 folhas. Então é infinito assim as benfeitorias das ervas, por isso que o Benzedor as ama e respeita muito, Pedro, por elas agirem em nosso físico, mas também em nossa alma. Muitos até podem saber o que significa um corpo fechado, mas também muitos com certeza fantasiam o que é um corpo fechado por já terem ouvido em um lugar, em outro, e pode variar realmente de cada caminho. Dentro do que nós estamos conversando, o que significa ter um corpo fechado? Dentro do que nós estamos a conversar, Pedro, no contexto de corpo fechado significa no nosso caminho, Pedro, nenhum mal te abate, nenhuma arma branca, nenhuma arma consegue te ferir. E fora desse contexto, nada espiritualmente também, Pedro. Olhares, magia, trabalhos, obsessores. Porque, na verdade, o corpo fechado, Pedro, assim, para exemplificar, para resumir, quando é feito, quando é colocado e bem feito, Pedro, na verdade, assim, é colocado uma couraça luminosa naquele ser. E essa couraça não deixa nada de negativo se aproximar. Por isso que se diz corpo fechado. Mas, na verdade, é a tua alma que é fechada. E se a alma está forte, o físico como está também forte, né? Certamente muitas pessoas que estão ouvindo vão se perguntar quais são essas 7 ervas que eu preciso unir para ter o meu corpo fechado. E aí, não é essa a pergunta que eu vou te fazer, mas eu vou te perguntar por que esse tipo de conhecimento não pode ser passado de forma irresponsável e também não deve, ser divulgado sem muito peso, sem olhar caso a caso. O Benzedor te diz assim, Pedro, com certeza, varia de caos para caos, né? E, Pedro, isso para mim realmente é só quando realmente tu necessita mesmo e que quando a tua vida está em risco. Se não pode ser para qualquer, Benzedor te diz assim, eu já fiz isso assim para muitos, Pedro, mas assim cada caos um caos. Não pode ser para te passar por cima de nada nem de ninguém. Pedro, não pode ser só para te dar bem, para te ganhar vantagem, porque tem isso, né? E pro Benzedor é algo muito sagrado, Pedro. É algo muito sagrado. Por exemplo, assim, tu trabalha numa cidade, é um trabalhador noturno numa cidade que hoje em dia não tem canto de paz, né, Pedro? Hoje em dia, infelizmente, a gente corre risco, a gente estando na rua, a gente corre risco, a gente estando em casa, muitas vezes a gente também corre risco, né? Mas os trabalhadores noturnos, Pedro, a área da segurança é bem mais, né? E eu, no caso, assim, eu aplico só nesses causos, Pedro, e te digo assim, em todos os causos que foram aplicados, todos, assim, deram muito certo. Porque tem, assim, ó, por rezas, tem por outras magias, mas também tem
pelas ervas, Pedro. Elas também fecham. Elas conseguem ver antes o que vai ocorrer. Elas vêm por vibração, é por cores, por tons. Então eu digo assim, não, e são, Pedro, e são ervas assim que para conhecer, só tu tendo um pouquinho de conhecimento. Hoje em dia quem é que conhece ururra? Centelha asiática alguma? Ukiu, outra, grão de ukiu. Só aí o destreza, né, Pedro? E deu, não. O episódio de hoje vai ficando por aqui. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Gratidão ao grande pai, à grande mãe, aos luminosos mentores, ao benzedor, por mais esse momento proporcionado da gente buscar esclarecimento, semear a semente do bem. Que a luz divina esteja sempre com vocês. Gratidão pela audiência e até o próximo episódio.